Bom, gente, estamos aqui com mais um vídeo. Eu vi que nessa semana, né, eu tô aproveitando, tô gravando isso no final de semana, porque esse pessoal trabalha só 3 dias da semana, né? Então, como eles deixam bastante coisa, pelo menos eles deixam conteúdo aí, eu tô passando aí pelos canais, eu pego uma coisa que eu achar interessante e trago aqui. Aproveito para criticar o que eu acho ruim, para dar minhas opiniões também, claro, né? Aquilo que eu acho. É porque eu estou exercendo a minha cidadania. Bom, e nesse vídeo aqui eu vou analisar o ministro do Trabalho, né? Que defende o fim da escala 6x1. E vai ser interessante. Eu vi 2 momentos aqui que eu separei, né? Um representante, né, do pensamento de direita e o representante do pensamento de esquerda. E vai ser muito interessante analisar isso aqui. Vou aproveitar, claro, né, para dar minhas opiniões. Mas antes de tudo, se inscreva, clique no gostei, compartilhe esse vídeo. Deixe mais sugestões. Deixe sua opinião nos comentários também. Esse ano é ano de eleição. E eu estou muito curioso para ver como é que esse pessoal age. Então, vamos ver então, né? Então a gente vai ver aí como é que esse pessoal trata a questão da escala 6x1. Vamos ver se o Estado está zelando pela vida do cidadão brasileiro, né? Vamos ver. Não tem a parte. Não tem a parte aqui, deputado. Eu passo a palavra a Vossa Excelência. Câmbio. Obrigado, presidente. Presidente, juntar então o tempo, pedir que o senhor possa juntar o tempo da liderança da minoria. Pois não. Por gentileza. Presidente, questionar o ministro. A gente começou esse debate hoje, ministro, com o ex-líder do governo e atual integrante dessa comissão, Lindenberg Farias, dizendo que o governo tem pressa. Eu queria saber do senhor por que não foi apresentado nos primeiros dias de governo, já que é tão maravilhosa a proposta, a diminuição da jornada de trabalho e dos dias trabalhados. Isso é uma pergunta que eu tenho para fazer, porque a gente vê que tem muita pressa, a gente vê que nos discursos do governo é muito ligado à política. O negócio é fazer politicagem, mentir para as pessoas que com a diminuição de horas trabalhadas, elas vão manter o mesmo salário. Olha, ouvindo ele falar assim, até parece que ele é muito diferente, né? Ainda mais partindo do princípio de que eu estou me referindo à classe política. Então, eu não estou me referindo somente a uma pessoa, à classe política. Mas eu acho válido o questionamento dele, né? Por que o governo Lula só agora está aderindo a esse discurso da escala 6x1? Achei interessante a pergunta dele. Isso aí é mentira. Todo mundo sabe que é mentira. Mas vamos lá, vamos supor que não seja mentira. Eu gostaria de saber, segunda pergunta, qual que é o mecanismo que o governo vai usar para fazer com que as empresas, diminuindo a jornada de trabalho sem aumento de produtividade, porque o aumento de produtividade ele é um eufemismo. Vai aumentar porque as pessoas vão estar descansadas, porque beleza. Mas ninguém sabe na prática se vai ou não aumentar. Como é que o governo vai obrigar uma empresa a não demitir um trabalhador para contratar outro pagando menos? Ou vai fazer com que a empresa seja obrigada a manter o salário com o trabalhador trabalhando menos? Qual que é a mágica? Vai haver, através do governo, abertura aí de diminuição de impostos? O que a colega Júlia falou foi um estudo do Estadão, não sei se tu está se referindo a esse, que houve um aumento de 30 impostos ou criação de novas alíquotas ou aumento de alíquotas durante o governo Lula. 30, está lá no Estadão. Então, assim, o governo vai abrir mão de alíquota da carga da folha trabalhista, alguma coisa, ou eles apostam na mágica? Quando se fala aqui muitas vezes que países desenvolvidos diminuíram, eu sou economista também, colega economista, a gente tem que lembrar, por exemplo, que os Estados Unidos, a renda média do trabalhador americano é de 8 a 9 vezes a brasileira.
E por incrível que pareça, o trabalhador americano não tem 8 pernas, 2 cabeças, 12 braços. Ele simplesmente tem a liberdade de poder trabalhar o quanto ele acha necessário. E a gente não vê uma corrida de americanos vindo aqui, aqui tem a carteira de trabalho, tem os direitos trabalhistas. Então, o trabalhador dos Estados Unidos, ele tem a liberdade de ele trabalhar o quanto ele quiser. Quem é que acredita nisso? Porque assim, eu me lembro que nos Estados Unidos você tem que ralar como um louco. Tem gente lá que tem 2, 3 empregos para poder fazer dinheiro. E que o trabalhador lá que não ganha muito, a alimentação desse trabalhador é péssima. É pizza, salgadinho. É porque lá não tem, né? Senão eu ia falar joelho, coxinha. É que provavelmente em outros estados deve ser um outro nome, né? Mas tu imagina, você almoçar pizza, salgadinho, fast food. Porque nos Estados Unidos, quem ganha pouco tá à mercê disso daí. E que história é essa que o trabalhador vai lá, trabalha a hora que quer? Isso. Ele deu de exemplo os Estados Unidos. Ele é economista. Por que ele não dá de exemplo, por exemplo, uma Dinamarca? Que lá o salário mínimo, lá não tem um salário mínimo estipulado. Mas o sindicato lá é forte. Eu acho a Dinamarca um país bem desenvolvido. Ou não é? Lá o salário mínimo, vamos botar entre aspas, né? É mais do que o mínimo do estadunidense. Sendo que o estadunidense, além de trabalhar igual um louco, lá, se ele ficar doente, vai ter que ter um custo, um serviço médico. Porque lá não tem hospital privado. Lá é super caro. E aí eu não sei, né? Porque tem um pessoal que acha que no mundo só existe o Brasil e os Estados Unidos, que só sabe olhar pra lá. Porque brasileiro sai daqui e vai pra lá. Mas tem brasileiro que sai daqui e vai pra lá e volta, nem fica. Tem gente que tá lá pra mandar dinheiro pra cá, porque precisa. Aqui não tá tendo condição, vai pra lá. Por que não dá de exemplo um país nórdico? Porque lá na Dinamarca, por exemplo, você tem um robusto serviço público. Escola de primeira, saúde pública, top de linha. Por que a gente não pode olhar para a Dinamarca, por exemplo? Por que a gente tem que olhar só para os Estados Unidos? É porque o pessoal daqui quer trabalhar para que a situação aqui, em termos econômicos, se pareça com o de lá. Eles querem privatizar tudo. Tudo privado. E aí você pode pensar, não, mas o serviço público também é porcaria. Mas vai ver a porcaria porque esses caras aí fazem com que seja porcaria. Não tem que ser porcaria, sabe? Porque, assim, por exemplo, eu considero o custo de vida no Brasil muito alto. Meu salário, arrastando, chega no final do mês. Eu não saio. Eu gravo aqui com a mesma camisa, eu não tenho dinheiro para ficar comprando roupa. Eu não tenho. Eu queria cuidar da minha saúde, fazer um exercício, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro nem para pagar um serviço de stream, eu não tenho dinheiro para nada. Meu dinheiro é comer e pagar a conta. Às vezes eu me aperto aqui e compro uma besteirinha para comer. Eu não tenho esse salário desse deputado aí que é 40, 50 mil reais. Eu não tenho esse salário. Eu estou trabalhando, né? Eu estou passando perrengue para ele ganhar 50 mil. Mas eu acho muito interessante que ele está indo contra a escala 6x1. Se o Estado tem que zelar pela vida de todo cidadão brasileiro, nesse discurso, aonde ele está se empenhando para tentar minimizar isso? Olha, não, eu entendo, 6x1 realmente trabalha muito. Talvez vamos sugerir aqui então que em vez de ser 6x1, o sexto dia seja 3 horas, não sei. Inventar alguma coisa, criar alguma coisa para ajudar a melhorar.
E daí ele vai pegar o exemplo dos Estados Unidos. Por quê? É uma questão ideológica, né? Quer privatizar tudo. Acha que privatizar tudo vai melhorar. O serviço privado aqui no meu estado é uma porcaria. O serviço de luz é uma porcaria. O serviço de saneamento é tudo privado. É uma porcaria. Eu não estou preocupado aqui com direita, esquerda, público, privado. Mas eu vejo o privado, falam que o público é ruim, o privado também é. Porque o privado vai pelo lucro. Tem gente aí que quer acabar com os Correios. Coitados que moram longe. Se acabar com os Correios. É loucura. Né? Que deputado, o cara quer ser deputado, não quer zelar pelo bem da população brasileira. É um tipo de zelo estranho. É estranho. Porque parece que ele só olha para um lado. Ele está falando aqui, o empresário, a empresa. Ele está preocupado só com o empresário e com a empresa. Ele não está preocupado com todo. Ele está preocupado com um lado. Então, assim, né? É uma distinção, né, de brasileiros. Tem um brasileiro que tem empresa e tem o outro que é subordinado que tem empresa. O que é subordinado com o que tem empresa, eu não estou olhando muito. Eu estou olhando só porque tem empresa, tá? Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Estranho. E dizem que isso é cuidar do Brasil, hein? O que a gente vê é brasileiros indo para lá para ganhar 8 ou 9 vezes mais e fazer a sua vida. Então, quando se diz que direitos trabalhistas não fizeram mal para o trabalhador brasileiro, eu volto a lembrar que o brasileiro ganha 8 vezes menos que um trabalhador americano, e a gente pode comparar isso na França, na Alemanha e por outros lugares. E ele, como deputado, o que ele fez até agora para fazer com que o brasileiro ganhe mais? Já não está na escala 6x1? Já não está atendendo a demanda aí? De uma parcela aí da sociedade? Por que a gente está na escala 6x1 ganhando esse salário ridículo? Aumentou R$130 o salário. Esses caras começaram o ano com um reajuste de não sei quanto. A impressão que me dá é que é proposital. Porque se a gente não for pobre, eles não vão ter a regalia deles. A impressão que me dá é essa. Porque qual a outra justificativa? Já está atendendo tudo. A gente tinha que estar ganhando muito mais. Tem economista aí que diz que o salário tinha que ser mais de R$20 mil. Isso é brincadeira, né? O cara trabalha 3 dias na semana. Eu ralo aqui de trabalhar, eu não tenho nem domingo. Eu sou autônomo, né? O autônomo ninguém lembra, né? Quem está informal aí nem é lembrado. 30% da população é esquecida. Coisa, né? E o cara que está brigando pela CLT 6x1, que já atende a essa demanda que ele defende, e está reclamando que o salário é baixo. Mas é sempre assim, hein? O salário é baixo, é uma porcaria, mas deixa assim, não mexe não. Esse é o Estado zelando pela vida de todo cidadão brasileiro. Eu achei que o político entrasse lá respeitando a Constituição. Não é botando o que ele acha que tem que ser acima disso, não. Então dizer que magicamente vai diminuir as horas de trabalho, os dias de trabalho, e tudo vai se resolver, nada mais é do que uma politicagem barata feita em ano eleitoral para enganar o trabalhador. E agora, pro empresário, como é que vai fazer? Vai obrigar, faz lei e ele tem que respeitar. Pronto, acabou. Ninguém está acima da lei, não. Ou ele quer que esse setor fique acima da lei? Tem umas coisas muito estranhas que acontecem, né? E outra, não foi regulamentado, não foi aprovado aí que é acordo com o patrão e não sei o quê? Ué, ele está reclamando do quê? Agora, a gente tinha uma PEC da colega Erika Hilton, que é uma PEC que, ao contrário do que se disse, ela proibia, pasmem, quem está acompanhando em casa, ela proibia que uma pessoa trabalhasse de segunda a sexta. Não estou mentindo aqui. Está muito claro nas 10 linhas, muito mal escritas, inclusive, que só poderia trabalhar
na escala 4x3. Eu queria saber a posição do ministro, se ele acha viável ou não, porque a partir do momento que se diz que não há impacto nenhum, aliás, que vai ser muito bom diminuir, a gente já não está mais nem na fase que não há impacto, a gente já está na fase que vai ser muito bom para a economia brasileira diminuir as horas, mantendo o salário. Eu não sei com qual mágica que a gente vai escutar depois o ministro nos dizer se vão colocar uma arma na cabeça do empreendedor, o que eles vão fazer para que não diminua o salário. Mas eu queria saber... Não pode ter lei para o empreendedor? Não pode ter lei? Não pode botar a lei? Por quê? O empreendedor, o empresário, mesmo que micro, pequeno, médio, está acima de quem for prestar ou trabalhar para ele? Vai prestar serviço, trabalhar, seja lá o que for? Então é interessante, né? O empecilho, o obstáculo, o obstáculo que ele coloca aqui para argumentar uma dificuldade de reduzir um dia na jornada de trabalho. Olha, eu trabalhava nos anos 2000, quando eu trabalhava em CLT, meu horário de trabalho era de 8 às 17 horas, de segunda a sexta. Eu não trabalhava aos sábados. Eu só passei a trabalhar aos sábados quando eu fui trabalhar em call center. Então, eu não entendo essa dificuldade de botar 5 por 1. Não sei qual é o problema. A minha vida toda na CLT, a maior parte foi assim. Nem sabia que era 6 por 1. Ou se passou a ser em algum momento e eu não vi, né? Pode ser que tenha acontecido mesmo. Se o ministro é contra a PEC da Erika Hilton e se ele for a favor, o que nós vamos fazer, por exemplo, com as crianças que estão em idade de ser alfabetizada com a professora? Porque a professora só vai poder trabalhar de segunda a quinta. Está lá na PEC, é só ler. De segunda a quinta. Na sexta-feira as crianças vão ficar em casa? O que nós vamos fazer, por exemplo? Outra pergunta, ministro. O que nós vamos fazer com a jornada dos enfermeiros, 12 por 36? Também não vai se encaixar nessa obrigação que vocês querem colocar. Aí eu não sei se ele não sabe mesmo. Se ele não sabe isso que ele está falando, eu me preocupo. Aí demonstra para mim, né, a leitura que eu faço disso é que ele não está capacitado para ser um deputado. Porque parece que ele não sabe como as leis funcionam. Porque quando não... A impressão que me dá é essa. Ele não quer aprovar. Ele é contra. Ele acha que o trabalhador tem que trabalhar no 6 por 1, ganhando esse salário porcaria, que não dá nem para o mês. Mal dá para a pessoa pagar um aluguel, sair da casa dos pais. Mal dá. E aí a impressão que eu tenho é que ele cria empecilhos, né, para não facilitar isso. Em que sentido? Por exemplo, ele aqui está falando, e a professora? Pô, tá brincando, né? A gente sabe muito bem que quando você cria lei, você pode colocar coisas ali, cláusulas. Exceto trabalhadores em locais X, W, Y. Ou ele não sabe como... eu não sou deputado. Eu não sei como funciona exatamente, né, o que você escreve, o que você faz. Mas eu sei que na lei você pode botar isso. Ele não sabe fazer lei? Ele é do PL, ele não sabe fazer lei? Ele nunca participou de uma votação? Ele não sabe, como deputado, ele não sabe como se criam leis? Pô, então para mim é má vontade. É má vontade. Eu me nego a acreditar. Olha, se ele não sabe, você que vota no Rio Grande do Sul, melhor você votar em outra pessoa então. Porque ele é um deputado, ele não sabe como é a lei. Botando profissional de saúde, imagina. Olha, tá criando coisa aqui para ser contra. Deve ser isso, né? O que é muito estranho, né? É assim que ele, como deputado, zela pela vida do cidadão brasileiro? Fazer o cara trabalhar 6 por 1, igual um louco?
Um salário, ele tá criticando que o salário é ruim. Eu não sei se ele fez alguma coisa para aumentar o salário dos trabalhadores, que ele tá falando que os Estados Unidos é melhor do que aqui. Por que ele não aumenta, então, para ficar igual dos Estados Unidos? Então, assim, é uma justificativa que não tem sentido. É um argumento fraco. É um argumento fraco. Ele tá... Aqui, eu sei muito bem o que ele tá fazendo. Ele tá olhando um cara de esquerda e ele tá sendo à direita. Porque a política agora é isso. É direita ou esquerda. A gente come direita, né? Quando tu quer ir pro trabalho, é a esquerda que tu vai pegar. Não é condução, não é transporte público, não. É a esquerda. Quando tu tá com fome, você compra pra comer uma quentinha de extrema direita. É tudo assim agora, né? É tudo assim. Então ele tem que se botar conta. Não sei se ele quer lacrar, se ele tá sendo... vai usar isso pra rede social. E isso tá acima agora, né? Não é zelar a vida do cidadão brasileiro, não. Ele tem que ser contra porque o cara é de esquerda. Aí você vai contra o bem-estar, né, do cidadão brasileiro. Porque o que a gente está fazendo hoje, basicamente, é dizer que todo mundo é obrigado a trabalhar no máximo de segunda a sexta. Mas eu quero trabalhar no sábado. Não pode. Negocia com o patrão. Por que ele não dá essa opção? Não é esse o discurso desse pessoal? Pô, negocia com o patrão. Coloque uma cláusula, então, para permitir pelo menos a negociação. Porque eles gostam de fazer assim, olha. Tem que conversar com o patrão acima da lei. Por que o patrão tem que estar acima da lei? O que o torna melhor do que um outro brasileiro para ele estar acima da lei? Para a negociação do patrão com o funcionário ser fora da lei. Por quê? Então a gente cria uma categoria especial de brasileiro que vai dar para ele a liberdade de falar com o empregado para fazer acordos fora da lei. Olha, interessante, né? E o pior é o governo de esquerda que entra e não muda, não tira. Isso é a cereja do bolo. O governo não vai te deixar. Você, cidadão brasileiro, que não tiver renda suficiente para trabalhar de segunda a sexta, o governo está te dizendo que você será proibido de trabalhar no sábado. Aliás, você não é proibido. Você vai ir para a informalidade, como muitos trabalhadores vão ir para a informalidade. O trabalhador não vai para a informalidade por causa disso, não. O trabalhador vai para a informalidade porque ele não consegue emprego na legalidade, na formalidade, na CLT. Muitas vezes ele não tem a capacitação que se exige na CLT. Muitas vezes é o que sobrou para esse cidadão que está indo para a informalidade. E assim, ele fala de um jeito, a pessoa vai para a informalidade. E não acha ruim a tal da informalidade. Nem ele critica a informalidade. Você vê que eu por exemplo, não sou CLT. Eu nem sou lembrado no discurso desse pessoal. Sendo que são as condições políticas que me botaram para eu me virar. Por quê? Por causa de direita e esquerda. Essa porcaria desse discurso de direita e esquerda. Aí vai causar um problema. Se fala tanto da França, um dos E eu não sou lembrado, né? Isso é incrível. maiores buracos que tem na Previdência do mundo é na França. Que inclusive eles estão tentando passar reformas lá com grandes manifestações dentro de um governo de esquerda. Né? E o governo de esquerda que está sofrendo críticas com a esquerda também. Então, assim, né? A França e a Europa é porcaria, né? Mas os Estados Unidos é lindo, é maravilhoso. Às vezes eu acho que esses caras aí estão no país errado. Eles tinham que tentar ser político, deputado lá nos Estados Unidos. Eles adoram os Estados Unidos. Vão pra lá, sabe? Vão pra lá. Fica lá. Vai ser político lá. Vai viver a vida linda e maravilhosa estadunidense lá. Então a gente está aqui, para quem está em casa nos acompanhando, eles querem fazer você acreditar. Quem está em casa e acompanhando, o brasileiro está trabalhando muito mais do que antes. Vai ver, é por isso que vocês fazem o que vocês fazem, né?
acreditar que sem aumento de produtividade você vai receber a mesma coisa e vai trabalhar menos. Que isso não vai gerar inflação, que o dono do empreendimento não vai ter que aumentar preço, que os produtos não vão ficar mais caros, que o poder de compra não vai diminuir, porque... Mas por quê? O salário vai continuar o mesmo, não vai ter aumento de salário. A lei vai garantir apenas a integralidade do salário, que é uma porcaria. Ele está falando que vai gerar inflação. Meu Deus do céu. Só se gerar inflação porque a pessoa vai ter tempo para ir num shopping comprar uma calça. Se é que vai ter dinheiro para isso, né? Olha, 40 mil reais o salário desse cidadão, hein? 40, 45 mil, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Para ele ser contra tirar um dia o trabalhador poder folgar. Um dia. Um dia. Não é nem pedir muito, é um dia. Com várias reportagens dizendo que 4 horas por dia, muitos países já implementam e pesquisas apontam, pelo que eu li nas reportagens, que é possível isso. Então ele está de má vontade. Ele não quer, porque é direita e esquerda. Provavelmente deve ser isso, né? Porque o argumento dele aqui vai criar inflação, ninguém vai aumentar salário. Pela mágica do ano eleitoral, que até agora eles não tinham apresentado isso. Aliás, eles não apresentaram essa proposta lá no governo Lula, se me falha a memória, os colegas podem me corrigir, mas o Lula assumiu pela primeira vez em 2002. Agora, em 2026, em ano eleitoral, sem ter nada para oferecer ao trabalhador brasileiro, que foi prometido picanha, cervejinha, o que eles ofereceram foi carga tributária aumentada, perda do poder de compra, né? Tudo que a gente tem visto. Então agora... Mas então, ele tá falando que o governo está fazendo isso por uma questão política, de politicagem. Já é muito estranho ele falar que tá de politicagem. Porque o tema é político. Tem que ser politicagem. Né? Ele falou que é politicalha. Depois ele falou que é politicalha porque é ano eleitoral. Mas não é isso. As taxas, de fato, o custo de vida está alto. Tá alto. Eu mesmo, o pouco que eu tive condições de comprar alguma coisa com uma qualidade um pouco melhor, foi muito passageiro. Então eu tive que regredir a um consumo, a uma alimentação não tão adequada. Porque o dinheiro realmente não dá. Mas eu não acho que o governo taxa e faz essas coisas pensando em ano eleitoral. O governo taxa, cria imposto, porque ele é um recado que ele dá para o mercado, entendeu? O mercado, quando estamos arrecadando, arrecadamos não sei quanto, o mercado olha e pensa assim, poxa, olha, legal, vai ter dinheiro para pagar os juros da dívida pública. Não é isso, exatamente isso que ele está falando, na minha opinião, claro. Agora, se alguém tiver alguma outra opinião, deixa aqui nos comentários para eu saber. Agora, eles querem dizer para vocês que, através de uma mágica, de um projeto de lei, de uma PEC, você vai trabalhar menos e você vai ganhar a mesma coisa. Essa é a mágica. Então, eu não vou usar todo o meu tempo, ministro, então, para ficar bem assim, sintomático. Por que não foi apresentado no primeiro ano? Qual que é a mágica que vai ser oferecida para os empreendedores, os empresários que contratam, para que eles não diminuam o salário? Qual que vai ser... A mágica é aprovar a lei. O seu empregado vai funcionar de segunda a sexta e você não vai descontar o dinheiro dele. Mas o meu estabelecimento abre aos sábados. Pô, com certeza vai ter uma discussão para criar lei, para estipular, para a concessão de dias para determinado emprego. Lei é assim. Sabe? Olha, eu nunca fui um deputado, um vereador, mas eu imagino mais ou menos como deve ser só de estar assistindo isso aqui que eles falam. Então, assim, é uma má vontade para um trabalhador brasileiro. É má vontade. E está fazendo aqui despolitização. Porque ele não está informando as coisas reais que acontecem no mundo.
Porque o mundo não é só Brasil e Estados Unidos. A mágica para que eles não demitam os trabalhadores e contratem trabalhadores por menor preço. E qual que é a mágica que, se eles quiserem continuar mantendo uma escala, por exemplo, um restaurante, ou um mercado, ou uma farmácia, que precisa abrir os 7 dias por semana, qual que vai ser a mágica que, ao terem que contratar mais trabalhadores, os preços não vão aumentar, né? Então, ele como deputado já tinha que estar sugerindo isso. Olha, vocês estão falando isso, eu acho que não dá. Mas já que vocês querem aqui, fiz uma pesquisa, pedi para o meu assessor aqui ver não sei o que lá, no país tal tá fazendo... Não, ele nem isso. Ele poderia falar, olha, pesquisei aqui, não dá para fazer isso, porque segundo as medidas, ele tá jogando uns troços assim, que é um argumento que não tem sentido, não tem lógica, é fraco. É uma coisa fraca. E talvez convença o eleitorado dele. A mim não convence. Eu tô aqui apontando um monte de coisa do que ele tá falando. Qual que é a mágica? Porque economicamente a gente pode ter até a escola da Dilma. A escola da Dilma é aquela que ela estocava vento, né, que depois que saiu o produto do orifício não voltava mais, né, que 30% de 15% são 20% de 2%. Essa escola... ela é uma escola afadada ao fracasso, tanto é que o modelo dilmista levou o Brasil à maior crise econômica na década passada. Então, eu quero ouvir do ministro as perguntas que eu fiz, se ele puder me responder de uma forma bem transparente. E principalmente também, ministro, se o senhor puder dar uma sublinhada aí, o que nós vamos fazer com os enfermeiros ou quem trabalha na escala 12/36, porque essas pessoas, ao que parece, estão sendo esquecidas e negligenciadas por essa proposta. Obrigado. Viu? Se ele estivesse preocupado com o brasileiro, com o bem-estar do brasileiro, ele podia já tá aparecendo aí com uma sugestão. Olha, você está falando isso, eu vi que você não se importou com esses funcionários, com esses trabalhadores. Então, estou trazendo aqui um troço que é para você ver aí. Que você quer fazer tudo de qualquer jeito. Eu já trouxe aqui, ó, trabalhador tal, não sei o que, não sei o que. Pelo menos para trazer e falar, olha, não dá para ser 5/1, tem que ser 6/1. Por causa disso. E assim... Bom, essa é a opinião, né, do cara da direita, né, do PL, que é um deputado que ele é igual o Kim Kataguiri, né? Parece que eles não sabem como as leis são criadas, parece que eles não sabem que tem um debate muito amplo, passa por várias comissões, por vários grupos de debate, de assunto, de pesquisa, até ser aprovado, muita água rola. Eu não sei, se eu sou do Rio Grande do Sul, eu não votaria mais nesse cara. Ele é um deputado e não sabe como a lei como a lei funciona. Agora eu vou para a resposta do ministro. E é muito interessante também a resposta do ministro do Lula. Vamos ouvir o que ele tem para falar? Ele vai falar outras coisas e vai responder o deputado Maurício. Vamos ver. Também responder aos demais parlamentares. Querido presidente, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Várias questões foram faladas, mas várias questões perguntadas agora no final, já debati longamente na introdução e nas demais questões anteriormente. Então eu vou passar muito rapidamente por alguma delas, porque já debatemos exaustivamente aqui recentemente, aqui durante essa audiência longa aqui. Mas foi perguntado de produtividade. Você tem vários estudos sobre produtividade à disposição. Você tem a Fundação Getúlio Vargas, fez um estudo pegando agrupamento de empresas e analisando. Tem um dos estudos que pega 19 empresas brasileiras que reduziram a jornada de trabalho e qual o impacto que se deu. Das empresas que tiveram aumento direto na sua receita após a redução da jornada. Com a redução da jornada, portanto, aumenta a produtividade, melhora as condições, a partir dos ganhos que se tem de satisfação do trabalho. Até teve aqui a deputada Érica, se fez referência ao Coringão do Vicentinho. Quando o Coringão vence, o pessoal vai mais satisfeito para o trabalho, produz, mas também acontece com o palmeirense, também acontece com os santistas, com os são paulinos, com os flamenguistas, com os fluminenses, na Bahia, lá no Sul com o Grêmio, com o Internacional, enfim, isso faz parte da relação, da reação das pessoas quando ele está de bem com a vida. Está de bem com a vida, ele faz tudo melhor, né?
Nós precisamos fazer com que fique de bem com a vida para diminuir a violência contra a mulher, que está assustadoramente no Brasil. Aí o deputado Fausto fez referência a isso, que eu vou procurar falar um pouquinho. Redução de jornada, ele diminui os custos operacionais e retém talento nas empresas. Isso é muito importante, né, que a gente trabalhe essa pose que vai repercutir diretamente na produtividade. Então, mas isso é óbvio, né? Eu não acredito que a gente tenha que trazer em discussão um fato de que a pessoa, quando está mais descansada, produz mais. Quando ela está satisfeita, está feliz, ela se empenha muito mais. Ela tem muito mais prazer em desempenhar uma função quando ela consegue descansar. Quando ela consegue ter um tempo para ela, né? Quando ela consegue comprar coisas do que ela precisa, porque no Brasil o bem-estar é consumo, né? Tudo é consumo, consumo, consumo. Hoje em dia, por exemplo, você vai fazer a redução 6 por 1, por exemplo, se aprovado, né? 5 por 1, por exemplo. Eu quero ver como é que vai ser isso depois de se a pejotização caminhar. Aí eu quero ver como é que vai ser isso daí, porque daí não vai adiantar nada isso daí, né? Que troço horroroso de pejotização que o governo, né, não se indispõe. Reagir ao ministro da Fazenda aqui, ele não se indispõe. Já está até tratando como uma naturalidade a pejotização. E tem outras empresas, 44% apresentando melhoria significativa no cumprimento de prazos operacionais. Então, se você tem, de fato, a redução de jornada, ele agrega muito valor nas empresas e não somente às pessoas. Portanto, agrega muito valor ao país, à economia. O nosso jovem empresário também fez referência a isso. Que, aliás, eu queria pedir, vou pedir para entrar em contato aqui, depois você manda o arquivo, fica mais fácil para a gente responder do que simplesmente as perguntas que você mandou aqui. Pode ser? E aproveito e respondo todas lá, que várias questões que você trouxe já tinha debatido aqui longamente aqui antes de Vossa Excelência entrar ao recinto. Tá bem? Pode ser? Obrigado, agradeço imensamente. Foi falado de arma na cabeça de empresário e tal. Nesse governo não se fala em armas, fala em amor, em paz, solidariedade, harmonia, melhoria da produtividade, enfim. Esse governo é um amor, o governo. O primeiro, o grande amor desse governo é endividar o trabalhador. O empréstimo do Lula. É uma coisa que eu critico aqui, sempre vou criticar. É um troço muito tosco isso. Endividar o trabalhador para ele comprar TV e fazer puxadinho. Olha isso. Tanto como garantir a CLT. O trabalhador ele sai do trabalho, quando ele arrumar emprego já está descontado de novo, porque a CLT vai ser dada na mão do banqueiro. Muito amor, né? Nossa, é um amor, meu Deus do céu. Esse governo Lula transborda amor. Nós acabamos... Não revoga nada que a direita põe, né? Não revoga nada. Ele não mexe. Não mexe. O máximo que ele faz é assim, minimizar impacto. Que é as migalhinhas, né? Da migalha. Semana passada, fizemos uma Conferência Nacional do Trabalho, com etapas, depois de 27 etapas nos estados, e agora a etapa nacional, tripartite. A mesma quantidade de delegados e delegadas do governo, e governo é federal, estados e municípios. A mesma quantidade de delegados do empresariado, a mesma quantidade de delegadas de trabalhadores. E um processo harmonioso. É evidente que teve debates mais acalorados, menos acalorados, grupos de trabalho, isso faz parte de um processo natural de diálogo, onde tem diferenças. Tem diferença da bancada de trabalhadores, tem diferença da bancada do governo, tem diferença da bancada do próprio empresariado, mas se conjugou numa resolução, numa declaração da conferência muito importante, que em breve, se tudo der certo, vocês vão ver artigo meu com o grande presidente de uma das confederações para publicar para essa sintonia de governo, trabalhadores e empregadores, olhando para o ambiente de trabalho necessário. Eu vi a sintonia quando para votar o troço para regulamentar o Uber. Eu vi a sintonia. Um grupo que só o governo reconhece que foi lá.
fazer acordo com o governo. Os representantes todos achando isso um absurdo. De 1000 grupos, só um o governo reconhece. Reconhece assim, no sentido de que chamou para negociar. E não andou para frente, né? Claro, né? Porque parece que esse governo tem esse hábito, né? Tem um grupo de pessoas que reclamam, criticam, eles arrumam algum grupo que só eles aceitam para fazer negociação. É necessário enfrentar as diferenças, é necessário debater de forma madura, serena, pé no chão, cabeça no lugar, para poder andar. Evidente que tem impactos, né? Eu já disse aqui, inclusive na introdução, mas o impacto, ele seguramente será absorvido pelo impacto positivo da produtividade. Acredito nisso, sinceramente, falando aqui a vocês. Fausto, eu concordo plenamente que nós precisamos de mais educação, e não somente nas escolas. É preciso mais educação em casa. Fala muito em família, às vezes, nós precisamos que as famílias assumam a responsabilidade de educar melhor os filhos, as filhas, não é? E para a gente poder criar adultos do futuro que seja melhor do que nós aqui. Porque nesse momento nós temos aí muita gente, por qualquer coisa, está batendo, está agredindo, está falando de armamento, arma na cabeça, está falando de agressão, está falando em morte. Matar uma mulher porque discordou. Olha que interessante, né? Os pais têm que educar os filhos. Realmente, isso está na Constituição. Mas não é só o pai e mãe, não. O Estado tem que estar junto. Tem que fornecer um ambiente para ajudar o pai e a mãe. Porque o pai e a mãe não contam com a parafernália que o Estado tem. Então não joga só na culpa do pai e mãe, não. Olha o seu governo, vê o que está ruim e melhora. Porque é muito fácil chegar e jogar na culpa do pai, da mãe. Você liga a televisão lá e tem apresentador de TV sendo transfóbico e não é preso. Praticando crime e não é preso. Se for um perrapado aqui na minha esquina, fazendo o que esse apresentador de TV fez, na hora ele é preso. Na hora ele é preso. Eu acho muito curioso esse Estado democrático que trata com distinção os brasileiros. Um brasileiro pode mais do que o outro, um pode praticar crime, o outro não. Eu acho isso muito interessante. Enfim, parece que é proprietário da mulher. Então, isso é uma coisa que, de fato, é preciso trabalhar mais o estado emocional e educacional da nossa sociedade. Então, aí ele empurrou para o pai e para a mãe, né? Ele, como um representante do Estado, né? É o pai e a mãe, tem que educar, né? Sendo que eles não têm nem condição de impedir crime na TV. Aí o camarada vai ligar lá na emissora lá religiosa e vai assistir o que lá? Intolerância religiosa de religiões de matriz africana. Aí o dono da emissora é processado? Não. A emissora que praticou transfobia, ela é multada? Perde não sei quantos dias de transmissão? Não. Então, assim, é um desenho, né? Aí ele quer que o pai e a mãe cuide, se vire para cuidar da criança e permite o troço da TV. Aí quer ir na rede social, mas a TV tudo bem, né? Poxa, que coisa, né? Que coisa. Portanto, este governo, dialoga com todos os segmentos. Eu recebo lá prefeitos, vereadores, deputados, senadores. Aliás, é minha obrigação, até como deputado, receber cada um que me procura lá. E recebo muitos empresários, muito mesmo. E busco interagir com eles as eventuais dificuldades que tem. Seja pequena empresa, seja média, seja grande, interagindo com o Ministério da Indústria e Comércio, interagindo com o Ministério da Fazenda, com a Receita, com os outros demais ministérios, para poder colaborar. O presidente Lula tem dito o seguinte: nossa obrigação é buscar ajudar
as empresas que têm qualquer dificuldade. Nós precisamos buscar ajudar. Agora, num debate como esse, é preciso que a gente olhe para o ganho de produtividade, melhores condições de vida das pessoas e apostar que é possível. Bom, qual é o milagre? O milagre é da experiência do passado. Nós já trabalhamos 60 horas por semana, nós já trabalhamos 48 horas por semana, estamos trabalhando 44, vamos para 40. E todas as etapas que foram reduzidas, nós compensamos no ganho de produtividade e melhor das condições de ambiente do mercado de trabalho. Mas então, eu vou voltar aqui, porque eu ia falar um ponto. Ter qualquer dificuldade, nós precisamos buscar ajudar. Agora, num debate como esse, é preciso... Então, que ele tá falando, eu atendo os empresários. É incrível como empresário tem trânsito em tudo que é governo. Acho incrível isso. Banqueiro, empresário, se encontra com o ministro, com o presidente. Acho incrível. E aí, quando é um representante, alguma coisa assim, da sociedade, tem que ser só aquele que o governo aceita. Não pode ser qualquer um, não. Mas o banqueiro, o empresário, pode ser qualquer um. A impressão que dá é essa, tá? Não tô aqui afirmando nada, dando 100% de que é um fato concreto, mas a impressão que me dá é essa. E ele tá falando aqui, tem que atender o empresário. Você tem que atender todo mundo, meu irmão. O empresário, o trabalhador, você tem que dar condições boas para todos. Mas o empresário não entende, o empresário é contra. Põe esse camarada para sentar e dá uma aula pro cara. E às vezes o cara não tem obrigação de saber como é que é a política de outro país. Que funciona lá. Daí ele vai ver, olha, esse país é mais evoluído que o nosso. Lá funciona. Vamos aplicar aqui também? E de trabalhar para mudar a mentalidade dessa classe dominante, dessa elite, desse pessoal que tem dinheiro. Eles são muito mesquinhos. Eles só olham para eles. Parece que eles não se importam se a população tiver caído de fome, eles não estão nem aí. Isso daí o governo não faz, né? Aí vai para cima do pai e da mãe, porque os homens estão muito violentos com as mulheres. É preciso que a gente olhe para o ganho de produtividade, melhores condições de vida das pessoas e apostar que é possível. Bom, qual é o milagre? O milagre é da experiência do passado. Nós já trabalhamos 60 horas por semana, nós já trabalhamos 48 horas por semana, estamos trabalhando 44, vamos para 40. E todas as etapas que foram reduzidas, nós compensamos no ganho de produtividade e melhor das condições de ambiente do mercado de trabalho. Nunca teve um processo de compensação. Portanto, acredito que isso não seja necessário. Mas não vamos debater? Claro que vamos debater, não há problema nenhum. Nós teremos oportunidade de debater. Nós não aumentamos a carga tributária, quero reafirmar aqui. Houve aumento de um item, diminuição de outro item, itens individualizados. Nós aumentamos um pouquinho o imposto de renda dos super ricos. Um pouquinho para os super ricos. A gente aumentou um pouco. Realmente, foi um pouquinho mesmo. Ele tem razão. Para aliviar o lado dos empresários. Né? Para aliviar o lado dos empresários. Porque parece que para o Estado brasileiro, o empresário ele é mais cidadão do que o outro cidadão que só trabalha. Presta serviço, não é empresário. Para compensar a isenção do imposto de renda até R$5.000. Isso nós fizemos, diminuímos impostos. E com repercussão até 7.350. E, aliás, acredito que esse debate sobre a renda no Brasil, é preciso que a gente aprofunde a renda do trabalho. Porque esta reforma será necessária que a gente busque no futuro aprofundar. Porque o que nós fizemos de isenção até R$5.000 é um copo d'água no oceano. Porque o Brasil ainda é muito desigual. Se o Brasil é muito desigual, nós precisamos olhar o que está errado. Se está muito desigual é porque tem uma camada, uma casta da elite brasileira que tem um acúmulo de renda muito grande versus uma grande quantidade de milhões de famílias ganhando muito pouco. É isso que vai acabar com o Bolsa Família, porque se nós queremos acabar com o Bolsa Família, nós temos que melhorar a distribuição de renda do país. E por que o governo até agora, o governo Lula, o cara da direita aqui disse, desde 2002, o governo Lula, o que ele faz nesses anos todos que ele não está conversando com esses empresários que vivem tendo acesso a ele?
para mudar a cabeça do empresariado, da elite, da classe dominante. Está endividando o trabalhador? É assim que ele conversa com esse pessoal? E não adianta, sabe, é politicagem mesmo, né? Aí é a politicagem de verdade, porque assim, aí terceiriza a culpa. Aí a impressão que me dá é essa, tá terceirizando, olha, a gente é incapaz, entendeu? Né? O empresário, então assim, tem que torcer para um dia o empresariado começar a acordar para a vida. Porque aí o governo é inútil para resolver isso e terceiriza a culpa. A culpa é do empresário. Todo mundo sabe que a elite do nosso país é mesquinha. Isso não é novidade, mas o que esses caras que ganham 40 mil reais aí estão fazendo para melhorar isso? Para fazer valer aqui o perrengue que eu passo? Eu tô cansado de terceirização de culpa e de direita à esquerda. Tô cansado disso. Se a gente não melhorar a capacidade da renda do trabalho, nós nunca vamos ter condições de falar de diminuir os benefícios sociais. Portanto, se queremos diminuir os benefícios sociais, é preciso aprofundar a reforma de renda, portanto, aumentar a renda do trabalho. E nisso que o presidente Lula dirige aos empresários, fala assim, veja o seu trabalhador como seu consumidor. Seguramente, nós vamos ganhar muito com isso. Portanto, quero agradecer imensamente a participação de todos os deputados e deputadas, comentar, querido presidente Leúrcio, e deputado Paulo, nosso relator, e agradecer minha equipe aí da retaguarda, e, acima de tudo, desejar que esta casa, assim como fez com a isenção do imposto de renda, possa chegar num acordo importante de conduzir para, rapidamente, a gente chegar nessa solução. Por que não fizemos logo no começo? Uma pergunta colocada aqui. Porque nós tivemos que recuperar o Brasil, reconstruir o Brasil. Olha o que ele vai falar. Vou voltar aqui, olha o que ele vai falar. Olha a desculpa que ele... só ouve. A gente chegar nessa solução. Por que não fizemos logo no começo? Uma pergunta colocada aqui. Porque nós tivemos que recuperar o Brasil, reconstruir o Brasil. É importante lembrar, quando o presidente Lula, aliás, antes do presidente Lula assumir, ele teve que interagir com o parlamento brasileiro. Seguramente vocês estavam aqui de deputados, vocês são testemunha que nós tivemos que fazer a PEC da transição, porque não tinha dinheiro sequer para pagar, o resto a pagar dos recursos de 300 bilhões queimados só no processo eleitoral do governo anterior. E nós não vamos repetir a experiência de queimar recursos públicos para comprar a eleição. Por acaso nós estamos no processo eleitoral. Isso não é impedimento de analisarmos com serenidade um desejo da massa trabalhadora do país. Ele disse que eles não viram antes porque ele terceirizou a culpa e jogou para o governo anterior. Mas uma das primeiras coisas que o Lula fez quando assumiu foi atender o setor varejista, né? Ele atendeu o setor varejista, ele criou o empréstimo do Lula, para dar INSS, CLT, sei lá o que, na mão do banqueiro. Né? Em 2000 agora, né, saiu, acho que foi 2025, 2026, no início, eu realmente não lembro. Banco, o Luciano Heng e da Havan, lucros, muito lucro, muito lucro. O cara tá feliz da vida. Então, assim, no início do ano, o Lula estava preocupado em atender esse pessoal. E ele está falando aqui, ele está terceirizando a culpa, ele está jogando a culpa para outro governo, para justificar. Então, para você aí que está assistindo, pesquisa o que o governo Lula estava fazendo no início do governo dele. E isso não explicou, porque o camarada da direita lá, ele disse que o governo Lula é governo desde 2002. Esse é o terceiro governo Lula. Por que só agora?
Aí ele falou, ah, não tem problema, a gente aderiria à causa. O governo Lula só está entrando nisso em dezembro, final do ano de 2025. Esse troço está rolando desde não sei quando. 2024, parece. E aí ele não quer que dê a impressão para as pessoas de que ele está fazendo isso só porque é eleição? É o governo que só chega depois que o troço cresce, né? Então é um governo que não tá com o povo. Porque só adere o discurso se ganhar corpo, né? Ele não se mobiliza, não faz nada. Quando crescer, agora o governo tá junto. É o governo que não se dispõe, né? Governo da ordem, né? Não pode ser um impedimento o processo eleitoral. Agora, por que foi isso agora? Porque nós estamos criando condições, inclusive recriar o Ministério do Trabalho e Emprego que tinha sido fechado, destruído, assim como tantas políticas públicas. Olha, se teve que recriar, se a culpa foi do outro governo, isso para mim não interessa. Isso é problema de vocês. Se virem. Não vem botar culpa em eleitor, não. Não estou falando que ele esteja fazendo isso, mas já estou logo botando isso, não vem culpar eleitor, não. Vocês mesmos falam que o eleitor não é burro. Então nem me vem com esse discurso. Teve que aprovar PEC, transição. Isso é problema de vocês. A gente não está pagando vocês para ficar terceirizando culpa, é para resolver problema. E eu estou vendo aqui que não tem muita vontade de resolver muitos problemas aqui, não. E está sendo muito caro isso daí. Essa é a simples razão da gente não ter feito esse debate antes. Agora, nós estamos partilhando com o parlamento, né, porque os projetos e as PECs são iniciativas parlamentares e nós temos que valorizar a iniciativa parlamentar. Portanto, para valorizar o parlamento, é que atendi o chamado de vocês, o convite de vocês para estar aqui com vocês. Estaremos à disposição sempre, aqui e lá no Ministério, para ajudar nos estudos, partilhar e tal. E é muito importante uma mesa técnica que olhe os impactos para tranquilizar o nosso mundo empresarial. E aquela afirmação que foi dita aqui, trabalhadores têm medo de reduzir salário, aqui vai uma garantia. Redução de jornada sem redução de salário, que esse é o medo que se tem. Será que vão reduzir a jornada e reduzir o salário? Não. Redução de jornada é sem redução de salário. Obrigado. Bom, né? Então é isso. Né? A gente está aqui o representante da direita, representante da esquerda, oposição e situação de desculpa, terceirizando culpa, a impressão que me dá é que eu me sinto um bobo, porque a impressão que me dá é que não tem vontade de fazer as coisas, porque assim, a população está numa situação que a gente não está com tempo para ficar esperando as coisas acontecerem na hora que vocês acham que tem que ser. Entendeu? A Constituição. O Estado tem que zelar a vida de todo cidadão brasileiro. E é nisso que eu me pauto aqui, esse canal. Se você está olhando só para um lado e você não olha o outro, você não está zelando todo cidadão brasileiro. Você está criando, na prática, um tipo de cidadão brasileiro e um outro tipo de cidadão brasileiro. É igual na segurança pública. Tem um cidadão brasileiro que mora fora de zona periférica e tem um cidadão brasileiro que mora na zona periférica. O que mora na zona periférica, coitado. Coitado desse. A gente tem empresário, tem o cidadão brasileiro empresário, tem o cidadão brasileiro trabalhador. Cidadão brasileiro trabalhador, coitado desse. Não tem lobby, né? Não tem lobista, né? O cidadão brasileiro, o trabalhador não tem lobista. Não tem bancada. Tem até evento aqui, ano eleitoral, do agro. Tem até evento. Os caras fizeram um evento para celebrar a abertura do ano legislativo para o agro. O trabalhador não tem esse tipo de bancada. O trabalhador está disseminado entre todos vocês aí, que dizem que nos representam. E fica com uma política horrorosa de neoliberal, política neoliberal, que acha uma porcaria. Precariza o nosso serviço público.
por meio da força, fazer a gente ser contra? Olha, 40 mil reais, hein? Salário desses caras aí. 45 mil reais. Pra isso daí, ó. Pra isso daí. Pro cara ficar olhando só pro empresário, coitado do empresário, do micro, né? O 6 por 1 não mexe. Pô, podia pelo menos sugerir, não, 6 por 1, acho que a gente podia tentar aumentar o salário, assim, criar um troço de... Não, não. É ruim, deixa ruim, né? O outro aqui terceiriza a culpa. Ah, o governo Lula é governo só do amor. Que coisa, né? Vai ver, é por isso que o Brasil tá do jeito que tá, né? Fica esse troço de direita e esquerda, empurra, empurra, terceirização de culpa. Ninguém aqui é homem para assumir o que faz. Olha... Sei não, hein? Eu não tô muito esperançoso aí com essas eleições, não. Acho que vai ser bem ruim. Bom, não sei. Acho que a nossa vida não vai melhorar agora nos próximos 4 anos, não. Né? Vamos ver, né? Quem sabe, né? Eu não esteja errado. Acho difícil. Acho que vão ser mais 4 anos aí bem duros, de direita a esquerda, terceirização de culpa e um jogando no colo do outro. Que coisa, né? Vi o ministro do Lula aqui para falar que não deu para discutir antes, porque o outro fugiu. Aí teve que aprovar a PEC da transição, que foi aprovada lá em final de 2022. Essa é a grande justificativa dele. Coisa, né? Não é, gente? Vamos ver, né? Vamos ver no que dá aí. Cruzar os dedos, né? Então é isso. Tchau.